Bíblia é um livro sagrado que contém ensinamentos valiosos sobre o amor e a vida, oferecendo orientações profundas para aqueles que buscam entender e experimentar o amor em sua forma mais pura e divina. Ela nos fala sobre o amor de Deus pelo homem, um amor incondicional e constante que se manifesta em diversas formas ao longo das Escrituras. Desde a criação do mundo, o amor de Deus está presente, moldando a história da humanidade e dirigindo os eventos para o cumprimento de seu plano de salvação. O amor é apresentado como uma virtude essencial para os cristãos, sendo um dos frutos do Espírito Santo que habita em todo crente, conforme mencionado em Gálatas 5:22-23. Além disso, a Bíblia também fala sobre o amor fraternal, que é o amor entre os irmãos em Cristo, enfatizando a importância da união e do apoio mútuo dentro da comunidade cristã. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. O conceito de amor na Bíblia é multifacetado, abrangendo desde o amor romântico entre marido e esposa, como visto no Cântico dos Cânticos, até o amor altruísta e sacrificial de Cristo na cruz. O amor de Cristo é apresentado como o exemplo supremo de amor, que deu sua vida pelos pecadores, demonstrando um amor inigualável que transcende a compreensão humana. Através de seu amor, Cristo nos mostrou como amar sem condições, perdoar sem limites e servir sem recompensa. A Bíblia também nos ensina sobre a importância do amor em nossas relações diárias, seja no casamento, na família, na igreja ou na sociedade em geral. O amor bíblico é um chamado à ação, incentivando os crentes a amar como Cristo amou, demonstrando compaixão, misericórdia e bondade para com todos. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante. A Bíblia oferece várias histórias e ensinamentos que ilustram a magnitude do amor de Deus, como a parábola do filho pródigo, que destaca o amor paciente e redentor do Pai Celestial. Além disso, a história de Ruth e Noemi exemplifica o amor familiar e a lealdade, enquanto a vida de Davi mostra o amor de um homem por seu Deus, apesar de suas falhas e fraquezas. Cada uma dessas narrativas bíblicas nos apresenta lições valiosas sobre a natureza do amor e como ele deve ser expresso em nossas vidas. O amor bíblico não é apenas uma emoção, mas uma escolha que requer compromisso, sacrifício e dedicação. Ao estudar e aplicar esses ensinamentos, podemos crescer em nosso entender e experienciar do amor, tornando-nos mais semelhantes a Cristo. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. O amor é um tema central na Bíblia, permeando todos os livros e seções das Escrituras. Desde a criação, passando pelo Antigo Testamento, com suas leis e profecias, até o Novo Testamento, com a vida, morte e ressurreição de Cristo, o amor é a linha condutora que une todos os eventos e ensinamentos. A Bíblia nos fala sobre o amor de Deus por seu povo, pelo mundo e por cada indivíduo, destacando a sua misericórdia, graça e justiça. Ela também nos ensina sobre a importância do amor no relacionamento entre as pessoas, seja no contexto familiar, eclesial ou social.
O amor é apresentado como a virtude mais importante, superando todas as outras, conforme expresso em 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo explica que, sem o amor, todos os outros dons e obras são inúteis. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. O amor na Bíblia não é apenas um sentimento ou emoção, mas uma ação concreta que se manifesta em atos de bondade, generosidade e sacrifício. É o amor que leva alguém a dar sua vida pelos outros, como Cristo deu a sua vida pelos pecadores. O amor bíblico é um amor que perdoa, que suporta, que espera e que confia, conforme descrito em 1 Coríntios 13, 4-7. Ele não é limitado pelas circunstâncias ou pelas respostas dos outros, mas é uma escolha que deve ser feita a cada momento. O amor bíblico é um convite para viver uma vida de serviço, de doação e de entrega, seguindo o exemplo de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das. A Bíblia nos oferece muitos exemplos de amor e sacrifício, desde a história de Abraão, que estava disposto a sacrificar seu filho Isaque como um ato de obediência e amor a Deus, até a história de Paulo, que sofreu perseguições e tribulações por amor ao Evangelho e ao povo de Deus. Cada uma dessas histórias nos inspira e desafia a amar como Deus ama, com um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que simplesmente dá porque é a natureza de Deus dar. O amor bíblico é um amor que transforma, que restaura e que redime, oferecendo esperança e salvação para um mundo necessitado. Ao ler e aplicar esses ensinamentos, podemos crescer em nosso amor por Deus e pelo próximo, tornando-nos luzes no mundo e sal da terra. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo. O amor na Bíblia é uma jornada, um caminho que requer paciência, perseverança e dedicação. Ele não é algo que se alcança facilmente ou de forma imediata, mas sim o resultado de uma vida de busca, de oração e de obediência. A Bíblia nos ensina que o amor é uma escolha, uma decisão que deve ser tomada a cada dia, em cada situação e com cada pessoa. O amor bíblico não é apenas uma emoção ou um sentimento, mas uma ação, uma praxis que se manifesta em atos de amor, misericórdia e compaixão. Ao vivermos essa jornada do amor, podemos experimentar a plenitude da vida em Cristo, uma vida caracterizada pela paz, alegria e contentamento, apesar das circunstâncias. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades.
A Bíblia oferece conselhos práticos sobre como viver uma vida de amor, desde a importância de amar a Deus com todo o coração, alma, mente e força, como expresso em Marcos 12:30, até a necessidade de amar o próximo como a si mesmo. Ela nos ensina sobre a importância da comunhão e da união entre os crentes, incentivando-nos a nos amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou. O amor bíblico é um amor que se manifesta em pequenos atos de bondade e misericórdia, como visitar os órfãos e as viúvas, como mencionado em Tiago 1:27, e em grandes sacrifícios, como dar a vida por Cristo e pelo Evangelho. Ao seguir esses conselhos, podemos viver uma vida que honre a Deus e que seja uma bênção para os outros. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo. O amor na Bíblia é um reflexo do caráter de Deus, que é amor, conforme expresso em 1 João 4:8. Ele é a essência da natureza divina, a característica que define Deus e seu relacionamento com a humanidade. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de amor, que ama seu povo e o mundo, e que deseja que todos sejam salvos e venham para o conhecimento da verdade. O amor de Deus é ilustrado na criação, na redenção e na provisão para as necessidades humanas. Ele é um amor que perdoa, que restaura e que redime, oferecendo uma nova vida e uma nova identidade em Cristo. Ao entender e experimentar o amor de Deus, podemos amar como Ele ama, tornando-nos mais semelhantes a Cristo e refletindo a sua glória no mundo. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer. A Bíblia nos desafia a amar como Deus ama, com um amor que é incondicional, sacrificial e redentor. Ela nos ensina que o amor não é apenas uma emoção ou sentimento, mas uma escolha que deve ser feita a cada dia, em cada situação e com cada pessoa. O amor bíblico é um amor que perdoa, que suporta, que espera e que confia, conforme descrito em 1 Coríntios 13:4-7. Ele é um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que simplesmente dá porque é a natureza de Deus dar. Ao amar como Deus ama, podemos experimentar a plenitude da vida em Cristo, uma vida caracterizada pela paz, alegria e contentamento, apesar das circunstâncias. O amor bíblico é um convite para viver uma vida de serviço, de doação e de entrega, seguindo o exemplo de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. O amor na Bíblia é um tema que permeia todos os livros e seções das Escrituras, oferecendo uma visão abrangente do que significa amar como Deus ama. Desde a criação, passando pelo Antigo Testamento, com suas leis e profecias, até o Novo Testamento, com a vida, morte e ressurreição de Cristo, o amor é a linha condutora que une todos os eventos e ensinamentos. A Bíblia nos fala sobre o amor de Deus por seu povo, pelo mundo e por cada indivíduo, destacando a sua misericórdia, graça e justiça. Ela também nos ensina sobre a importância do amor no relacionamento entre as pessoas, seja no contexto familiar, eclesial ou social.
O amor é apresentado como a virtude mais importante, superando todas as outras, conforme expresso em 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo explica que, sem o amor, todos os outros dons e obras são inúteis. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A Bíblia oferece uma perspectiva única sobre o amor, destacando sua importância na vida do crente e na comunidade cristã. Ela nos ensina que o amor é a essência da fé cristã, o que distingue os seguidores de Cristo dos outros. O amor bíblico é um amor que se manifesta em atos de bondade, generosidade e sacrifício, que perdoa, que suporta, que espera e que confia. Ele é um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que simplesmente dá porque é a natureza de Deus dar. Ao viver essa perspectiva do amor, podemos experimentar a plenitude da vida em Cristo, uma vida caracterizada pela paz, alegria e contentamento, apesar das circunstâncias. O amor bíblico é um convite para viver uma vida de serviço, de doação e de entrega, seguindo o exemplo de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. O amor na Bíblia é um chamado à ação, incentivando os crentes a amar como Cristo amou, demonstrando compaixão, misericórdia e bondade para com todos. Ele é um amor que se manifesta em pequenos atos de bondade e misericórdia, como visitar os órfãos e as viúvas, como mencionado em Tiago 1:27, e em grandes sacrifícios, como dar a vida por Cristo e pelo Evangelho. A Bíblia nos ensina que o amor é a virtude mais importante, superando todas as outras, conforme expresso em 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo explica que, sem o amor, todos os outros dons e obras são inúteis. Ao seguir esse chamado à ação, podemos viver uma vida que honre a Deus e que seja uma bênção para os outros, refletindo a sua glória no mundo e alcançando os perdidos com o Evangelho da salvação. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles. A Bíblia nos apresenta o amor como uma virtude essencial para a vida cristã, incentivando os crentes a cultivar o amor em suas vidas. Ela nos ensina que o amor é o fruto do Espírito Santo que habita em todo crente, conforme mencionado em Gálatas 5:22-23, e que é a característica que define os seguidores de Cristo. O amor bíblico é um amor que perdoa, que suporta, que espera e que confia, conforme descrito em 1 Coríntios 13:4-7. Ele é um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que simplesmente dá porque é a natureza de Deus dar. Ao cultivar o amor em nossas vidas, podemos experimentar a plenitude da vida em Cristo, uma vida caracterizada pela paz, alegria e contentamento, apesar das circunstâncias. O amor bíblico é um convite para viver uma vida de serviço, de doação e de entrega, seguindo o exemplo de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos. O amor na Bíblia é um tema que permeia todos os aspectos da vida cristã, desde a relação com Deus até as relações humanas.
Ele é apresentado como a virtude mais importante, superando todas as outras, conforme expresso em 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo explica que, sem o amor, todos os outros dons e obras são inúteis. A Bíblia nos ensina que o amor é a essência da fé cristã, o que distingue os seguidores de Cristo dos outros. O amor bíblico é um amor que se manifesta em atos de bondade, generosidade e sacrifício, que perdoa, que suporta, que espera e que confia. Ele é um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que simplesmente dá porque é a natureza de Deus dar. Ao viver esse tema do amor, podemos experimentar a plenitude da vida em Cristo, uma vida caracterizada pela paz, alegria e contentamento, apesar das circunstâncias. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A Bíblia oferece uma visão profunda sobre o amor, destacando sua importância na vida do crente e na comunidade cristã. Ela nos ensina que o amor é a virtude mais importante, superando todas as outras, conforme expresso em 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo explica que, sem o amor, todos os outros dons e obras são inúteis. O amor bíblico é um amor que perdoa, que suporta, que espera e que confia, conforme descrito em 1 Coríntios 13, 4-7. Ele é um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que simplesmente dá porque é a natureza de Deus dar. Ao entender e aplicar essa visão do amor, podemos viver uma vida que honre a Deus e que seja uma bênção para os outros, refletindo a sua glória no mundo e alcançando os perdidos com o Evangelho da salvação. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que. O amor na Bíblia é um convite para viver uma vida de serviço, de doação e de entrega, seguindo o exemplo de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ele é um amor que se manifesta em pequenos atos de bondade e misericórdia, como visitar os órfãos e as viúvas, como mencionado em Tiago 1:27, e em grandes sacrifícios, como dar a vida por Cristo e pelo Evangelho. A Bíblia nos ensina que o amor é a essência da fé cristã, o que distingue os seguidores de Cristo dos outros. O amor bíblico é um amor que perdoa, que suporta, que espera e que confia, conforme descrito em 1 Coríntios 13, 4-7. Ele é um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que simplesmente dá porque é a natureza de Deus dar. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A Bíblia nos apresenta o amor como uma virtude essencial para a vida cristã, incentivando os crentes a cultivar o amor em suas vidas. Ela nos ensina que o amor é o fruto do Espírito Santo que habita em todo crente, conforme mencionado em Gálatas 5:22-23, e que é a característica que define os seguidores de Cristo. O amor bíblico é um amor que perdoa, que suporta, que espera e que confia, conforme descrito em 1 Coríntios 13, 4-7. Ele é um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que simplesmente dá porque é a natureza de Deus dar. Ao cultivar o amor em nossas vidas, podemos experimentar a plenitude da vida em Cristo, uma vida caracterizada pela paz, alegria e contentamento, apesar das circunstâncias. O amor bíblico é um convite para viver uma vida de serviço, de doação e de entrega, seguindo o exemplo de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos.
A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos. O amor na Bíblia é um tema que permeia todos os aspectos da vida cristã, desde a relação com Deus até as relações humanas. Ele é apresentado como a virtude mais importante, superando todas as outras, conforme expresso em 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo explica que, sem o amor, todos os outros dons e obras são inúteis. A Bíblia nos ensina que o amor é a essência da fé cristã, o que distingue os seguidores de Cristo dos outros. O amor bíblico é um amor que se manifesta em atos de bondade, generosidade e sacrifício, que perdoa, que suporta, que espera e que confia. Ele é um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que simplesmente dá porque é a natureza de Deus dar. Ao viver esse tema do amor, podemos experimentar a plenitude da vida em Cristo, uma vida caracterizada pela paz, alegria e contentamento, apesar das circunstâncias. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A Bíblia oferece uma visão profunda sobre o amor, destacando sua importância na vida do crente e na comunidade cristã. Ela nos ensina que o amor é a virtude mais importante, superando todas as outras, conforme expresso em 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo explica que, sem o amor, todos os outros dons e obras são inúteis. O amor bíblico é um amor que perdoa, que suporta, que espera e que confia, conforme descrito em 1 Coríntios 13, 4-7. Ele é um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que simplesmente dá porque é a natureza de Deus dar. Ao entender e aplicar essa visão do amor, podemos viver uma vida que honre a Deus e que seja uma bênção para os outros, refletindo a sua glória no mundo e alcançando os perdidos com o evangelho da salvação. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que. O amor na Bíblia é um convite para viver uma vida de serviço, de doação e de entrega, seguindo o exemplo de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ele é um amor que se manifesta em pequenos atos de bondade e misericórdia, como visitar os órfãos e as viúvas, como mencionado em Tiago 1:27, e em grandes sacrifícios, como dar a vida por Cristo e pelo Evangelho. A Bíblia nos ensina que o amor é a essência da fé cristã, o que distingue os seguidores de Cristo dos outros. O amor bíblico é um amor que perdoa, que suporta, que espera e que confia, conforme descrito em 1 Coríntios 13, 4-7. Ele é um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que simplesmente dá porque é a natureza de Deus dar. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A Bíblia nos apresenta o amor como uma virtude essencial para a vida cristã, incentivando os crentes a cultivar o amor em suas vidas. Ela nos ensina que o amor é o fruto do Espírito Santo que habita em todo crente, conforme mencionado em Gálatas 5:22-23, e que é a característica que define os seguidores de Cristo. O amor bíblico é um amor que perdoa, que suporta, que espera e que confia, conforme descrito em 1 Coríntios 13, 4-7.
Ele é um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que simplesmente dá porque é a natureza de Deus dar. Ao cultivar o amor em nossas vidas, podemos experimentar a plenitude da vida em Cristo, uma vida caracterizada pela paz, alegria e contentamento, apesar das circunstâncias. O amor bíblico é um convite para viver uma vida de serviço, de doação e de entrega, seguindo o exemplo de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos. O amor na Bíblia é um tema que permeia todos os aspectos da vida cristã, desde a relação com Deus até as relações humanas. Ele é apresentado como a virtude mais importante, superando todas as outras, conforme expresso em 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo explica que, sem o amor, todos os outros dons e obras são inúteis. A Bíblia nos ensina que o amor é a essência da fé cristã, o que distingue os seguidores de Cristo dos outros. O amor bíblico é um amor que se manifesta em atos de bondade, generosidade e sacrifício, que perdoa, que suporta, que espera e que confia. Ele é um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que simplesmente dá porque é a natureza de Deus dar. Ao viver esse tema do amor, podemos experimentar a plenitude da vida em Cristo, uma vida caracterizada pela paz, alegria e contentamento, apesar das circunstâncias. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A Bíblia oferece uma visão profunda sobre o amor, destacando sua importância na vida do crente e na comunidade cristã. Ela nos ensina que o amor é a virtude mais importante, superando todas as outras, conforme expresso em 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo explica que, sem o amor, todos os outros dons e obras são inúteis. O amor bíblico é um amor que perdoa, que suporta, que espera e que confia, conforme descrito em 1 Coríntios 13, 4-7. Ele é um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que simplesmente dá porque é a natureza de Deus dar. Ao entender e aplicar essa visão do amor, podemos viver uma vida que honre a Deus e que seja uma bênção para os outros, refletindo a sua glória no mundo e alcançando os perdidos com o Evangelho da salvação. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que O amor na Bíblia é um convite para viver uma vida de serviço, de doação e de entrega, seguindo o exemplo de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ele é um amor que se manifesta em pequenos atos de bondade e misericórdia, como visitar os órfãos e as viúvas, como mencionado em Tiago 1:27, e em grandes sacrifícios, como dar a vida por Cristo e pelo Evangelho. A Bíblia nos ensina que o amor é a essência da fé cristã, o que distingue os seguidores de Cristo dos outros. O amor bíblico é um amor que perdoa, que suporta, que espera e que confia, conforme descrito em 1 Coríntios 13, 4-7. Ele é um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que simplesmente dá porque é a natureza de Deus dar. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito.
A Bíblia nos apresenta o amor como uma virtude essencial para a vida cristã, incentivando os crentes a cultivar o amor em suas vidas. Ela nos ensina que o amor é o fruto do Espírito Santo que habita em todo crente, conforme mencionado em Gálatas 5:22-23, e que é a característica que define os seguidores de Cristo. O amor bíblico é um amor que perdoa, que suporta, que espera e que confia, conforme descrito em 1 Coríntios 13:4-7. Ele é um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que simplesmente dá porque é a natureza de Deus dar. Ao cultivar o amor em nossas vidas, podemos experimentar a plenitude da vida em Cristo, uma vida caracterizada pela paz, alegria e contentamento, apesar das circunstâncias. O amor bíblico é um convite para viver uma vida de serviço, de doação e de entrega, seguindo o exemplo de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos. O amor na Bíblia é um tema que permeia todos os aspectos da vida cristã, desde a relação com Deus até as relações humanas. Ele é apresentado como a virtude mais importante, superando todas as outras, conforme expresso em 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo explica que, sem o amor, todos os outros dons e obras são inúteis. A Bíblia nos ensina que o amor é a essência da fé cristã, o que distingue os seguidores de Cristo dos outros. O amor bíblico é um amor que se manifesta em atos de bondade, generosidade e sacrifício, que perdoa, que suporta, que espera e que confia. Ele é um amor que não busca recompensa ou reconhecimento, mas que simplesmente dá porque é a natureza de Deus dar. Ao viver esse tema do amor, podemos experimentar a plenitude da vida em Cristo, uma vida caracterizada pela paz, alegria e contentamento, apesar das circunstâncias. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito.